Olá, tudo bem? As privatizações estão na agenda do governo brasileiro que avança com o chamado Programa de Parceria e Investimentos. Além das empresas federais, os estados também seguem na mesma direção. O governo de São Paulo, por exemplo, cogita criar uma agência reguladora para gerenciar os sistemas do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O Rio de Janeiro também aumenta a participação privada na distribuição de água e nos serviços de esgoto e saneamento básico. O processo de privatizações se intensificou no fim da década de 1990. Em alguns casos, a venda de empresas estatais era a alternativa para a continuidade da prestação dos serviços com os quais o Estado não podia mais arcar. O que não impediu polêmicas. Quem tem 30 anos ou mais deve se lembrar dos escândalos associados a, por exemplo, a privatização no setor de telefonia em 1998. Pois é, o que deu certo e o que precisa ser revisto nesse processo de privatizações que está sendo retomado com maior intensidade agora. Esta é a alternativa em meio aos debates contemporâneos sobre orçamento e gestão pública. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sala Debate, que começa agora. Conosco aqui no estúdio, o Enelton Pessoa, ele que é professor de Economia da Unirio. Tudo bom, Enelton? Obrigado. Boa tarde, tudo bem. Obrigado pela presença. E também o Ronaldo Fiani, ele que é professor do Instituto de Economia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem. Então a gente vai rodar para vocês agora um pequeno conteúdo audiovisual para aproximar essa discussão dos nossos debatedores. Muito bem, Ronaldo e Enelton, a gente começou aí com uma provocação a respeito de um processo que aconteceu no final dos anos 90 e que gerou uma série de números, consequências. Queria ter a interpretação de vocês, passada a nossa linha do tempo. Tanto tempo depois, como é que vocês veem um processo como esse, por exemplo, Enelton? Privatizações no setor de telefonia. Olha, é preciso dizer que no livro Brasil Privatizado, do Aloysio Biondi, ele diz o seguinte, que antes de ser privatizada, 3 anos antes, o Estado investiu 21 bilhões no sistema Telebrás, no setor de telefonia. Então, quando foi privatizado, foi vendido por 20 bilhões, 8 bilhões, já tinha um investimento prévio de 21 bilhões. Então, as privatizações naquela época foram feitas dizendo-se que ia reduzir a dívida interna e reduzir a dívida externa. E o Aloysio Biondi diz, olha, porque as dívidas das empresas, das estatais privatizadas foram assumidas pelo Tesouro, na verdade, não houve uma redução da dívida interna. E muitas das empresas, das estatais, foram adquiridas com empréstimos externos. Isso contribuindo para o aumento da dívida externa. Então, é questionável se aquelas privatizações dos anos 1990, com esse objetivo de reduzir dívida interna e externa, foi bem uma solução, uma boa solução. Ronaldo, como é que você interpreta este episódio, para a gente começar o debate, da chamada privatização das teles, no final dos anos 90, tempos depois? Bom, eu acho importante deixar claro para os seus espectadores que a questão das privatizações tem surgido no Brasil muito em função das necessidades de dinheiro do governo. Sempre que o governo precisa de dinheiro, a questão das privatizações volta à tona. E, na verdade, exceto em
em alguns setores, as privatizações exigem depois o compromisso do governo com acompanhamento, controle e fiscalização do que está acontecendo. Especialmente, isso é verdade no caso dos serviços públicos. Então, é muito comum que, na medida em que o governo precise de dinheiro, que dinheiro seja uma questão urgente, se venda ativos do governo, empresas, serviços, o acesso a serviços públicos, em função de um ganho de caixa imediato, como uma pessoa que precisasse de dinheiro e vendesse o seu carro por qualquer valor. E depois o governo deixa de dar atenção àquele serviço da forma como deveria. Então acaba-se muitas vezes vendendo barato e não garantindo depois o serviço para os usuários. Privatização não é mina de ouro. Privatização não é simplesmente trazer dinheiro para o governo resolver ou tentar resolver os seus problemas. Privatização, frequentemente, exige um empenho do governo depois do ativo ser privatizado para garantir o bem-estar dos usuários e da sociedade. Nesse sentido, Enilton, na carona do que o professor Ronaldo está trazendo para esse debate, como é que você interpreta este momento agora, né? Existem propostas, o presidente Michel Temer assumiu com uma agenda voltada também para este setor. Como é que você interpreta este tipo de proposta, dada a conjuntura econômica brasileira e a necessidade de se debater temas polêmicos como privatizações? Eu considero uma questão anterior à conjuntura econômica é a conjuntura política. As privatizações, elas que ocorreram em 90, elas ocorreram a partir de um governo eleito nas urnas, que não é o caso desse governo. Então, eu questiono, pelo caráter dessas privatizações, o que... Para um governo que não foi eleito, que tem um mandato a extinguir-se em 2018, e pelo alcance e pelos impactos que as privatizações vão ter ao longo do tempo... O que você chama de impactos ao longo do tempo? Os impactos sobre a sociedade das privatizações realizadas, né? Propostas. Que vão... Aumento de tarifa, desemprego, é nesse sentido que você está trazendo alguns impactos? Mesmo só para poder deixar claro para a população. As estatais foram criadas porque o governo tinha os estatais são um braço do governo de fazer política industrial. Né? O governo retirando-se, por exemplo, se privatiza o Banco do Brasil, quem vai fazer financiamento da agricultura familiar e a grande agricultura, a agricultura comercial. Caixa Econômica Federal se privatiza. Qual vai ser... Mas essas duas instituições estão na agenda, estão no foco das discussões atuais sobre privatizações? Vem se falando. Né? A imprensa vem trazendo... Há rumores, né? Vem rumores. Se privatiza a Caixa Econômica Federal, política de habitação, como que vai ser, qual o papel que o governo vai ter a partir daí na política habitacional. Então, as privatizações têm um impacto sobre a política econômica, a política pública do governo, do Estado para essas áreas. Independente de rumores ou de qualquer informação que ainda possa trazer algum ruído, o que de concreto você tem acompanhado sobre discussões a respeito de possibilidades de privatizações hoje em dia? Bom, de concreto realmente, pelo menos do noticiário, só se falou até agora em privatização de Congonhas e de Santos Dumont. Mesmo os primeiros rumores que surgiram sobre privatização de Petrobras e dos Correios foram logo descartados. Correios porque é uma empresa em dificuldades e é muito difícil você vender uma empresa em dificuldades. A Petrobras porque a Petrobras é central na política energética do país, tendo auxiliado o governo em vários momentos, mesmo o governo Fernando Henrique, que era um governo favorável às privatizações, na questão das termoelétricas. Então, de concreto mesmo, hoje, o que a gente tem na mesa para discutir é Congonhas e Santos Dumont, que é muito menos
do que os rumores que surgiram. Eu, pessoalmente, acho importante, para manter a discussão econômica focada, não embarcar tanto nesses rumores, até porque, como o país está vivendo um momento político muito difícil, rumores é o que não falta. Então, tentar manter o foco onde a discussão realmente está acontecendo, embora seja possível no debate você estender para outras possibilidades. Sobre esse setor especificamente, Newton, a partir da provocação do professor Ronaldo, setor aeroportuário, setor de dois locais como o aeroporto Santos Dumont e o aeroporto de Congonhas. Quais são as suas ressalvas, quais são as suas considerações a partir de uma proposta concreta como essa de privatização dessas duas? A ressalva é aquilo que a gente a preocupação de que, uma vez privatizado, como quem vai regular a prestação desses serviços, né? Porque quem vai cuidar do interesse do usuário, do consumidor? Não continuaria sendo a ANAC? Agência Nacional de Aviação Civil? A cláusula do contrato vai garantir uma prestação adequada do serviço? Porque as experiências anteriores de privatização, as agências reguladoras não funcionaram a contento, né? A crítica da sociedade, as tarifas altas, o setor de energia elétrica, né, foram permanentes ao longo do tempo. Uhum. Então, para privatizar, precisa anteriormente você ter uma regulação, garantir uma regulação para que aquele setor privatizado preste serviços adequadamente. Isso está garantido de antemão? Pois é, nessas discussões, Ronaldo... Se as privatizações estão sendo feitas rapidamente, pelo menos a proposta de 12 meses, 3 meses para cá. Essa consideração sobre as agências reguladoras, como o professor Newton está trazendo, muitas vezes está no contrato, está na proposta e dificilmente está na prática. Queria que você trouxesse algumas reflexões nesse sentido sobre exemplos e condições onde a regulamentação e a fiscalização acabaram não acontecendo da forma adequada, no sentido em que o professor Newton está trazendo. Eu acho essa questão fundamental. Por quê? Porque ela envolve duas dimensões diferentes, mas que são centrais. Primeiro, qual é o desenho que você vai adotar para aquilo que está sendo privatizado? Qual é o modelo que você vai adotar? Segundo, como é que você vai realizar o investimento ao longo do tempo que é necessário para, de novo, eu repito, controle, fiscalização e acompanhamento do serviço. Uhum. Então, vamos pensar o caso das empresas de distribuição de energia elétrica, essas empresas que trazem energia elétrica para as nossas casas. Nós temos no Brasil hoje pouco mais de 60 empresas, todas elas dentro do limite de um estado. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos a Light e a Ampla. Todas as empresas de distribuição de energia elétrica estão dentro dos limites de um estado. O que seria o melhor desenho das agências reguladoras para fiscalizar essas empresas? Investir na construção de agências reguladoras estaduais. O que foi que o governo fez? Adotou um desenho totalmente diferente nos anos 90. Centralizou tudo na ANEEL em Brasília. Então, a ANEEL é obrigada a calcular as tarifas de 60 e poucas empresas sem saber o que está acontecendo em cada estado. Daí os problemas de fiscalização. Deixa eu só pegar esse ponto de vista, que é um ponto de vista interessante para o debate. O professor concorda com o Ronaldo nesse ponto sobre a localização de agências reguladoras estaduais, dada a dinâmica dos estados, ou não? Essa proposição dos anos 90 com a Agência Nacional de Energia Elétrica fazia sentido e ainda faz sentido. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu não sei por que a centralização da proposta pode ter sido centralizado se buscando prever-se de possíveis todo o serviço, as áreas em que envolve o setor privado e o setor público no nível mais local, fala-se da possibilidade de haver aspectos de corrupção, de desvio de finalidade a partir de interesses dos agentes.
público e privado. Mas aí a gente não e parte quando centralizado, isso ficaria menos suscetível. Mas é um juízo de valor complexo, né? Que a gente faz um preconceito de que quanto mais pessoas, mais possibilidade de corrupção e... O que o professor coloca realmente é correto do ponto de vista, né, do nível micro. Do ponto de vista geográfico ali, capaz de atender as demandas. Como que a Light vai prestar bons serviços se quem vai regulá-la está lá em Brasília, por exemplo? Ronaldo. Eu quero discutir justamente esse ponto. Ou seja, há um viés aqui no Brasil que, centralizando, necessariamente o serviço funciona melhor. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso não é garantia, porque o que acontece, por exemplo, é que a ANEEL é obrigada a conhecer a realidade do setor elétrico desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. O que é extraordinariamente difícil quando você tem 60 e poucas empresas. Além disso, você não abre os canais para as populações locais participarem e manifestarem as suas reclamações. Mas as audiências públicas não resolveriam essa parte? As audiências públicas são centralizadas em Brasília. Você imagina aquele pescador lá do Rio Amazonas pegando a sua canoa, indo até um lugar onde tenha Wi-Fi, abrindo o seu notebook e mandando os seus comentários. Mas, por exemplo, vou trazer uma provocação, né? No ponto de vista da educação, a educação fundamental é da responsabilidade dos municípios, o ensino médio dos estados e o ensino superior da União, né? Então, o jovem que está no ensino superior já lida com uma esfera federal, independente da sua localidade. Estou só trazendo nuances de que outros setores também lidam com as agências reguladoras no âmbito federal. Sim, mas o que acontece? Ensino federal está associado à política de pesquisa e política científica e tecnológica. Mas o ensino fundamental tem de ser em nível local para conhecer as realidades locais. Não dá para esperar que um morador de uma zona rural aqui do estado do Rio de Janeiro consiga acessar a consulta pública da ANEEL em Brasília para relatar. Então, não é que você descentralizando, automaticamente as pessoas participem e manifestem o seu descontentamento. Mas centralizando tudo em Brasília, fica extraordinariamente difícil. Nossa equipe de produção está dizendo que nós temos algumas informações para passar ao público na forma de cartelas. Vamos lá, vamos rodar algumas cartelas aí com mais dados sobre a discussão do debate de hoje. Tá aí, ó, valores referentes à desestatização de 1991 a 2001, receitas de leilões. Queria que vocês comentassem um pouquinho em cima desses números, né? 67 bilhões de dólares, dívidas transferidas aos compradores, 18 bilhões, venda de ações estatais, 6 bilhões, novas concessões, até um dado importante para vocês trazerem elucidações sobre a diferença entre concessão e privatização e venda de participação acionária do BNDES, por exemplo, em empresas privadas, 1,1 bilhão. Alguns dados, né, que estão ali na página do BNDES para vocês comentarem. Ronaldo, o que você pode dizer aí sobre alguns desses dados para a gente trazer mais informações ao público? O que eu posso dizer é que, por exemplo, ali, receita de leilões, 69,9 bilhões. Esses leilões envolvem coisas muito diferentes. Por exemplo, você tem um leilão como o leilão da CSN. O governo vendeu a CSN... Companhia Siderúrgica Nacional. Desculpe, eu devia ter explicado. Estamos aqui para nós ajudarmos uns aos outros. O governo vendeu a CSN. A CSN produz produtos siderúrgicos. Está vendida, o governo não tem mais responsabilidade nenhuma. Mas vamos para o caso da telefonia, que é o mais interessante. O governo privatizou as empresas de telefonia, admitiu novas empresas concorrendo no setor. Repartiu ali, né? Exatamente. Então entraram novas empresas, por exemplo, de telefonia celular. Você aumentou muito a competição no setor. O que aconteceu depois disso? Um esvaziamento da Anatel. Então, a partir de 2003, a Anatel passa a ser sistematicamente esvaziada. Ao mesmo tempo em que empresas de telefonia celular começavam a oferecer outros serviços, como acesso à internet, e empresas de TV a cabo ofereciam telefonia fixa e acesso à internet. Qual é o seu ponto com o esvaziamento da Anatel em função da privatização da época? O que aconteceu? A privatização naquela época foi um sucesso, apareceu ali
a explosão do número de telefones, gerou receita, mas a partir de 2003 o governo começa a esvaziar a Anatel. Resultado, as empresas que foram privatizadas, elas tinham uma obrigação que as novas empresas que entravam no setor não tinham. As empresas privatizadas tinham que oferecer telefonia fixa em lugares e para populações que não são rentáveis. Isso introduziu um desequilíbrio na competição que hoje gera esse problema de reclamações de telefonia celular. Vou pegar esse gancho aí, antes do programa entrar no ar, o Newton estava falando um pouquinho sobre as privatizações da segunda geração e num diferente papel do Estado como indutor do desenvolvimento do país. Queria que você pegasse um pouco esse fio da meada sobre o que o Ronaldo está falando, sobre as diferentes nuances ali entre as empresas que foram privatizadas e as demais que seguiram naquela rota. O que você pode falar sobre essa segunda geração de privatizações, Newton? Parece que elas vêm completar o que ficou para ser feito nos anos 90, né? Pelo menos é essa a ideia. Com esse argumento de que se precisa de dinheiro e essas empresas privatizadas iriam fazer abatimento sobre dívida interna e externa. Agora, mais que isso, a privatização das estatais, a depender do setor em que vai ser privatizado, significa um novo papel para o Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro criou estatais para fomento do desenvolvimento industrial. Até agora, não existe industrialização brasileira sem a participação do Estado. E esse novo governo está propondo a retomada do crescimento a partir da competitividade e de uma abertura maior do país para o setor externo. Qual vai ser, então, o papel do Estado nesse processo? Lá naquele documento Ponte para o Futuro, lá diz, o Estado vai se ater àquelas áreas em que não interessa a iniciativa privada. Né? Algum exemplo de que áreas são essas? Não se dá. Ronaldo, algum exemplo de que áreas não fazem sentido para a iniciativa privada, ou pelo menos não são atrativas? Só para a gente complementar a explicação do Newton. O que é e o que não é atrativo para a iniciativa privada vai depender justamente do desenho que você faça na privatização. Porque o que acontece? Vamos voltar para o caso da telefonia. Hoje, a telefonia fixa é um problema. Por que a telefonia fixa é um problema? Porque é o setor menos rentável. Então, esse problema resulta, em grande medida, de um desenho que deixou as empresas originais que tinham a obrigação de fornecer serviços de telefonia fixa numa situação muito difícil. Daí vai vir o problema da Oi. O problema da Oi é, por um lado, o problema dela ter de arcar com uma carteira de assinantes que não é rentável, mas que ela é obrigada. Por outro, ter de competir nos mercados mais rentáveis com empresas que não têm a mesma obrigação. Isso por um lado. Em segundo lugar, a Anatel foi, de certa forma, colocada de lado quando ela devia ter tido investimentos para poder regular essa competição. E, para completar, incentivou-se o crescimento da Oi. Quando você cresce num setor de competição sem regulação e sofrendo uma competição desequilibrada, dá no que dá. Então, a questão do que é e do que não é atrativo não é uma questão que a gente possa responder em abstrato. Não tem como. Depende do modelo proposto, né? Depende do modelo proposto. É claro, por exemplo, que pensando, isso não está na mesa de discussão, mas pensando hoje, uma privatização da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil, que faz política agrícola, ou da Petrobras, que faz política energética, é algo impensável pelas necessidades de um país com diferenças regionais tão grandes. Mas, fora isso, ficar elencando setores vai depender muito do desenho. Se você me der um tempinho, eu diria o seguinte:
antes de decidir se um setor deve ou não deve ser privatizado, o governo não tem que olhar tanto o dinheiro que ele pode gerar. Ele tem que fazer as seguintes perguntas. Primeiro, eu conheço as peculiaridades desse setor, como ele pode funcionar e como ele não pode funcionar. Segundo, eu sei fazer um modelo adequado para as necessidades desse setor para beneficiar a sociedade. Terceiro, e o mais importante, eu estou disposto a investir o que é necessário para fazer o modelo adequado? Eu acho que são essas as 3 perguntas que têm de ser feitas. Nem discutir se vai dar muito ou pouco dinheiro na privatização. O que é difícil no primeiro momento, né? No país precisando fazer caixa, essa lógica às vezes acaba vindo em primeiro lugar. Acaba sendo atropelada, que é o que me preocupa hoje. Bom, vamos lá. A gente está aqui com o Sala Debate com Ronaldo Fiani, ele que é professor do Instituto de Economia da UFRJ, e com Enelton Pessoa, professor de Economia da Unirio, falando sobre propostas de privatizações que podem acontecer na agenda do governo de Michel Temer a partir de agora. O Sala Debate vai continuar falando sobre esse assunto no segundo bloco. Vamos trazer outros convidados para trazer experiências a respeito de privatização de presídios, de unidades hospitalares e também outras propostas no cenário brasileiro. Nós vamos a um rápido intervalo agora e o Sala Debate volta em 2 minutinhos. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre planos e propostas a respeito de privatizações no governo Michel Temer. Aqui conosco no estúdio o Enelton Pessoa, ele que é professor de Economia da Unirio. E também o Ronaldo Fiani, professor do Instituto de Economia da UFRJ. Vamos novamente rodar o nosso conteúdo audiovisual a respeito do tema privatizações. Muito bem, Enelton, vamos falar de alguns setores específicos, né? No segundo bloco a gente tem a possibilidade agora de recortar um pouco a discussão. No caso de setores como, por exemplo, dos combustíveis, privatizações podem representar algum risco para a segurança nacional? Muitos sindicatos, categorias acabam utilizando isso como argumento. Qual é a sua opinião a respeito? O que eu penso das privatizações é essas que estão sendo propostas é o caráter de urgência, né? E em sendo feito em caráter de urgência, de afogadilho, sem pensar realmente para o setor como que elas devem ser feitas, podem ou não vir a representar. Mas essa específica de setor de combustíveis, você tem alguma leitura mais concreta do que poderia representar? Não, não tenho. Eu não tenho. Ronaldo? O setor de combustível, essa discussão da segurança energética, ela é uma discussão meio complicada, porque ela ficou muito associada à época do regime militar, que era quando se discutia a questão da segurança energética, segurança dos combustíveis, etc. Eu diria que mais importante do que a questão da segurança energética é a questão da política energética do país. E, como eu disse antes, no que toca à política energética desse país, a Petrobras sempre foi um instrumento central, mesmo no governo Fernando Henrique, que foi um governo onde começaram as privatizações. Então, eu diria que esse setor não é um setor candidato a um movimento em grande escala de privatizações. Eu não vejo isso.
Eu vejo outros setores como sendo setores fortes candidatos, mas aí, de novo, com problemas de desenho institucional para alavancar esse tipo de mudança. Sobre esses desenhos, muita gente confunde privatização com concessão. Vocês podem explicar um pouco a respeito do que difere uma coisa da outra? Na verdade, não existe privatização, existem privatizações. Por exemplo, nós temos a privatização que envolve a venda de uma empresa que atua no mercado. Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce. Essa empresa não demanda, depois de ser vendida, nenhum tipo de acompanhamento do governo. É o próprio mercado, pela competição, que vai disciplinar a atuação dessa empresa. Nós temos as concessões clássicas, como, por exemplo, as rodovias, que são, cuja operação e o investimento é concedido a uma empresa e a empresa se remunera com pedágio. Nós temos as parcerias público-privadas. PPPs. Isso. As PPPs são situações em que o governo chama uma empresa privada para operar ou construir algum tipo de infraestrutura em instalação, recebendo durante o período de investimento financiamento do governo, ou seja, sendo financiada no todo ou em parte pelo governo. Por exemplo, uma ferrovia pode ser construída como uma PPP. Dividindo a conta, né? Exato. Você pode dividir a conta ou simplesmente pagar a conta. Já uma prisão pode ser construída e operada numa PPP e o governo paga a conta. São dois tipos diferentes. Então, note, temos venda de empresa, temos concessão e temos PPPs de dois tipos. Não temos privatização, nós temos privatizações. Perfeito. Já que você falou do tema prisões, nós vamos agora aproveitar este gancho para trazer mais um convidado para o nosso debate. Ele é o Rony Nunes, advogado, e gentilmente conversa conosco pela internet. Rony, como vai? Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela participação aí no nosso programa. Rony, a gente está trazendo aqui para o debate também um dos temas que é a associação do tema privatizações ao ambiente de presídios. Queria que você trouxesse mais explicações sobre o que você conhece a respeito desse tema e depois, na sequência, eu vou trazer os seus argumentos aqui para os nossos debatedores no estúdio. Certo. Boa tarde, quero cumprimentar os meus colegas debatedores pela via digital. A privatização dos presídios, nós já temos uma experiência que vem da década de 90, né? É um processo que vem emprestado da experiência norte-americana, que surge basicamente diante de um contexto de crescimento carcerário muito acentuado. Já nós vamos retomar o contato com o Rony, né? Conexões pela internet às vezes nos trazem circunstâncias imediatas. Enquanto isso, Newton, você pode trazer também a sua perspectiva a respeito desse tema, né? O Rony vai falar sobre processos de privatizações de presídios. Começou a sua fala trazendo a experiência norte-americana como uma referência nesse processo. Que tipo de análise você faz para o Brasil a respeito desse tipo de experiência? Você pode fazer alguma análise? Não especificamente para as prisões, mas no caso, por exemplo, em alguns estados já estão funcionando há algum tempo as chamadas parcerias público-privadas, né, para a educação e, sobretudo, para serviços de saúde. Né? E, do ponto de vista dos usuários dos serviços, qual foi a melhoria dos serviços a partir de que foram privatizados via parcerias? Né? A gente carece de estudos mais aprofundados para saber o acompanhamento desses processos. Até onde as parcerias, as organizações sociais que atuam no setor de saúde, qual foi o resultado disso para a melhoria dos serviços? Nós não temos, ou se tem, é muito pouco. Então, as privatizações, essas concessões, elas muitas vezes são feitas a partir desse objetivo de melhorar o desempenho no setor, partindo do suposto de que o Estado, por si só, em si é um mau gestor, quando não se faz
a partir das concessões, estudos buscando identificar o desempenho, a melhoria ou não desses serviços concedidos. Vamos então retomar o contato com o Rony Nunes, advogado, que estava começando a sua fala a respeito da experiência brasileira com privatizações de presídios. Rony, pode continuar. Oi, boa tarde. Então, dando continuidade ao que eu dizia, é uma experiência que foi emprestada dos Estados Unidos, né, que veio numa lógica de encarceramento crescente, com necessidade de cortar custos, né, algo que o Reagan conseguiu fazer nos Estados Unidos, recorrendo à privatização. No Brasil, isso começou a ser discutido em 92, nós tivemos efetivamente a primeira unidade privatizada em 99, no Paraná, né? Até hoje, né, transcorridos aí 20 anos de discussão, 25 anos de discussão de privatização dos presídios no Brasil, nós hoje temos cerca de 30 unidades privatizadas, cerca de 20 mil presos que estão sob a custódia de entes particulares atuando na gestão prisional, que corresponde mais ou menos a 3,5% da população carcerária total. E assim, o diagnóstico dessa experiência brasileira, que é muito incipiente ainda, é de que, ao meu ver, não é algo a se descartar por completo, mas é uma experiência que precisa de reparos antes de se avançar para, né, saltos mais altos. Uma das coisas que precisa ser revista com alguma urgência é a questão de grandes vazios regulatórios nesse campo da privatização de prisões, né? O Estado precisa dar algumas diretrizes para que o particular saiba como se comportar em determinados campos. Um dos casos, por exemplo, em que hoje essas diretrizes faltam, por exemplo, uma situação que se verifica em relação à possibilidade de o particular contratar advogados para fornecerem assistência jurídica para os presos. Isso é possível ou isso, por exemplo, é uma tarefa que fica adstrita à Defensoria Pública? É um ponto que até então nenhum tipo de regulação ainda foi feita. Em 2015 houve uma Lei 13.190, que regulou algumas questões, mas ainda deixou muitas outras em aberto, como essa da assistência jurídica. Deixa eu trazer então esse teu ponto de vista aqui para os nossos debatedores. Já eu volto com você, Rony. Deixa eu pegar a carona, Ronaldo, sobre esse ponto que o Rony trouxe, né, da própria dificuldade de assistência à judicialização. Nesse caso, né, você tem aí 3,5% total da população carcerária no Brasil, cerca de 20 mil presos nesse contingente e 30 unidades. Toda a discussão a respeito de direitos humanos, possibilidade de acionar ou não um advogado, um defensor público, pode ficar comprometida dependendo do modelo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Esse é o ponto que eu considero mais importante em toda essa discussão. Ou seja, qual é o modelo que você adota ao fazer uma privatização? Eu vou enfatizar isso. O mais importante não é o dinheiro que você arrecada, é o modelo que você adota, porque você tem que pensar no bem-estar da sociedade. O que acontece? Quando uma empresa privada assume uma parceria numa prisão, numa escola, num serviço de saúde, numa ferrovia, numa estrada, no que for, e ela recebe um montante de dinheiro periodicamente para prestar esse serviço, ela tem 3 formas de aumentar os seus lucros. A primeira, que é o que todo mundo espera que aconteça, é sendo mais eficiente. A segunda é cortando qualidade, porque qualidade é custo. A terceira é cortando investimento, porque investimento também é custo. Então, se você não fizer um desenho regulatório adequado, ela não vai só buscar eficiência, ela vai buscar os outros 2, penalizando as pessoas. Então, o que você tem que pensar é como é que eu desenho para que a empresa busque apenas aumentar a sua eficiência. E aí, como o colega citou, sendo a experiência brasileira ainda incipiente, nós temos que olhar para fora. Nós estávamos aqui conversando sobre a experiência de privatização de prisões em New Jersey, que provocaram aumento de violência dentro da prisão e aumento das fugas. Por quê? Porque não houve um desenho regulatório que respondesse às perguntas mais básicas.
Rony, nesse sentido, a partir da provocação do professor Ronaldo sobre o aumento na incidência de casos de violência em presídios, por exemplo, como o de New Jersey, você disse que a nossa experiência está pautada muito pela experiência norte-americana, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque obviamente lá também há casos de maior sucesso e também de maior fracasso. Essa referência com a experiência norte-americana, no seu ponto de vista, foi adotada por quê? Veja bem, os Estados Unidos são um país que são referência mundial nessa questão de privatização de presídios, né? Eu até gostaria de trazer um dado que eu acho extremamente interessante. Nesse último mês de agosto, o Departamento de Justiça norte-americano acabou por editar uma decisão que determina o começo dos fechamentos das prisões privadas no âmbito federal. É claro que isso não afeta a grande massa dos presos norte-americanos que estão no sistema estadual, mas é algo muito importante para que nós possamos estudar a viabilidade dessa alternativa aqui no Brasil. Porque, de fato, se um país que tanto influencia o Brasil nesse campo da privatização, né, foi uma proposta que foi discutida em 92 aqui, considerando, entre aspas, o sucesso da experiência americana. De fato, essa mudança de paradigma hoje, quase 25 anos depois, né, os Estados Unidos decidindo pelo fechamento dos presídios na esfera federal, é algo que eu considero importante, que deve ser tomado em consideração. Pois é, o que isso representa, Rony, essa mudança de rota? Porque você muito bem disse, né? 25 anos depois, obviamente, o mundo mudou, a análise é outra, mas é uma análise importante, né? De uma tomada de decisão que vai na contramão do proposto. Claro. Representa, efetivamente, que algumas premissas que eram tidas como certas, por exemplo, de que os presídios privados economizam, permitem que o Estado salve dinheiro do seu orçamento, são premissas que hoje são contestadas, né? Por exemplo, até para cotejar com a situação brasileira, os presídios públicos gastam, em média, por mês, com preso, cerca de R$ 1.800 a R$ 2.000. Tá? E os presídios privatizados têm gastado pelo menos 3 mil, chegando em alguns casos, por exemplo, em Santa Catarina, R$ 4.000. Então, essa é uma questão, por exemplo, que tem se quebrado essa premissa. De a conta não fecha, né? O modelo não fica favorável para o investidor, né? De que eles gastam menos, e não necessariamente isso tem se revelado ser verdade. E esse acréscimo, esse valor a maior, também nem sempre se reverte em benefício do preso, com qualidade melhor nos serviços correcionais, enfim, nos gastos que devem ser a eles direcionados. Que é sempre uma outra discussão, né? A gestão de uma questão relacionada diretamente a direitos humanos por instituições privadas que estão visando o lucro. Tem sempre uma outra polêmica nesse sentido. Mas queria te agradecer. Uma questão ética muito forte realmente por trás. Legal, muito obrigado aí pela participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde. E Newton, o que você tem a dizer aí sobre essa contribuição que o Rony trouxe para a nossa discussão aqui no estúdio? O Ronald aponta, primeiro, que não necessariamente privatização de presídios é a solução para você ter cadeias, presídios adequados, tanto do ponto de vista do preso, em relação aos parâmetros de direitos humanos que a sociedade requer, como também em relação ao gasto público, né, no setor. E as privatizações, ele coloca também um aspecto que as privatizações não podem ser vistas num contexto mais amplo. Por exemplo, o objetivo final é o quê? É reduzir a criminalidade na sociedade. E, para isso, para além de presídios, você tem que pensar outras políticas para a área, causa, né? para obviamente, no desenvolvimento, né, do país, para na a educação, área, saúde, emprego. E também penas alternativas, outras políticas, né, para o setor, que não necessariamente focadas no fim da linha, que é o indivíduo aprisionado. Né? O que coloca que as privatizações, se pensadas, elas têm que ser pensadas nesse contexto mais amplo.
Ronaldo, no seu ponto de vista, qual setor, além desses que a gente já trouxe a discussão aqui, o setor de presídios, de segurança pública, o setor das teles, quais a gente consegue ter uma visão mais positivista do nosso legado dos últimos 20 anos? Aqueles em que a privatização conseguiu avançar com propostas mais concretas e resultados mais bem-sucedidos. Você também falou do setor energético no outro bloco. Eu diria o seguinte, hoje, a pergunta tem um problema. Esse legado, ele nunca é definitivo. Por isso eu citei o caso das telecomunicações. Se você olhasse telecomunicações em 2001, você ia dizer amplo sucesso, sem nenhuma dúvida. Todo mundo dizia que a Anatel, a Agência Nacional que regula as telecomunicações, era a joia da coroa das agências reguladoras. Hoje, quando você olha, já não é bem assim. O jogo virou. Por quê? Porque o jogo sempre vira. O país cresce, a tecnologia muda, o jogo está sempre virando. Os padrões de consumo são outros. Os padrões de consumo, as exigências das pessoas são outras. Então, está sempre virando o jogo. Por isso, você tem que fazer um investimento permanente para adequar aquele quadro institucional que regula aquele serviço às mudanças. Isso não foi feito na telefonia. Isso foi feito no setor energético, mas de forma muito problemática. Então, hoje, se você me perguntar qual setor, que é isso que você está me perguntando na verdade, ganhou o jogo, eu diria nenhum. O jogo ainda está acontecendo e nós ainda temos muitas coisas para fazer. O que me preocupa muito, porque isso gera uma espécie de ponto cego, que as pessoas não enxergam isso, é essa fixação nas privatizações única e exclusivamente do ponto de vista da geração de dinheiro para o governo. Nós temos que entender, e eu vou repetir isso, que para uma privatização ser bem-sucedida para a sociedade, primeiro, você tem que conhecer a atividade que está sendo privatizada. Segundo, você tem que entender como você deve desenhar a regulação para que essa atividade efetivamente gere benefícios para a sociedade. Terceiro, você, governo, tem que se perguntar, eu estou disposto a investir o que é preciso para regular efetivamente esse setor? E não dizer que privatização é simplesmente uma mina de ouro que vai gerar, por si só, eficiência e ganhos para todos. E, Milton, qual é a sua perspectiva aí das discussões na virada deste ano? Isso avança de forma mais rápida ou recua dada a conjuntura política do Brasil após as eleições? A perspectiva é que tende a avançar, né? É um governo que está até 2018, ele vem com essa proposta baseado numa mudança de rumo da economia brasileira, né? Do papel do Estado brasileiro e tende a avançar. E a preocupação é essa, avançar a partir, em cima de quê? Né? Numa política, né, de folgadilho, né, as coisas feitas muito rapidamente, sem a sociedade se posicionar, discutir-se os prós e os contras de cada caso, né, essa é uma preocupação que está colocada. Né? Para além das possíveis receitas ou despesas advindas da privatização, quais vão ser os impactos e se a sociedade está conhece, né, foi ouvida, se a sociedade foi ouvida, se a sociedade, qual a participação da sociedade nesse processo. Ronaldo, sua perspectiva aí de análise da conjuntura política no Brasil pós-eleições sobre esse assunto? Essa é uma pergunta muito difícil. Por quê? Política, quando funciona bem, o que não é exatamente o caso que nós estamos vivendo, ela é de construção de consensos. Não consensos sobre tudo e qualquer coisa, mas alguns consensos básicos. Não é assim que a política está funcionando no meio dessa crise. Ela se tornou quase que o inverso, construção de dissensos. Desse ponto de vista, é muito difícil prever com clareza o que vai acontecer. O que eu vou insistir é da necessidade de não se acreditar que há soluções fáceis. Ou seja, que privatização é uma solução fácil. Privatização não é uma solução fácil. Ela pode ser
uma fonte rápida de dinheiro para o governo, mas se ela não vier acompanhada de um conhecimento profundo da atividade que está sendo privatizada, de um desenho regulatório adequado e de um investimento permanente para a capacitação dessa regulação para as mudanças que forem acontecendo, fatalmente os usuários e a sociedade vão acabar insatisfeitos com a privatização. Você pode citar alguma experiência de outro país que não seja os Estados Unidos, como o caso de New Jersey, onde processos de privatizações tiveram ganhos razoáveis para a sociedade desses países, na África, na Europa, alguma coisa na América Latina? Sempre é uma coisa heterogênea, com ganhos e perdas, mas que tudo vai depender da sua capacidade de investir e aprender. Eu dou o exemplo da Inglaterra. Privatização da telefonia na Inglaterra foi um enorme sucesso. Privatização de água, no primeiro momento, foi um enorme fracasso. Por quê? Porque as empresas de água recebiam seu pagamento pela água, a sua tarifa. E aí, como é que elas começaram a aumentar a sua margem de lucro? Reduzindo a qualidade, porque qualidade é custo. Com isso, a saúde da população começou a ser... Estourou na outra ponta. Exato. O que as agências reguladoras na Grã-Bretanha fizeram? Fizeram o seguinte, construíram índices de tal forma que, se caísse a qualidade da água, a remuneração da tarifa também baixava. No instante, as empresas corrigiram seu comportamento. Então, você tem que estar sempre investindo é o que vocês falaram no para início, né? regular A capacidade de fiscalização e de regular a atividade a controle posteriori do processo. Exatamente, e monitoramento. A gente está chegando ao final do debate. Newton Pessoa, professor de Economia da Unirio, eu queria suas considerações finais sobre esse tema. As privatizações até agora estão muito pensadas como políticas de governo X e governo Y. Elas têm que serem pensadas como políticas de Estado. Enquanto políticas de Estado, é necessário ouvir as pessoas de dentro do Estado que têm expertise em suas diversas áreas para serem chamadas a colaborar e a dar esclarecimentos. Porque privatizações, enquanto política de governo para resolver problema de caixa, é uma solução muito imediatista. O professor colocou isso, é uma solução imediatista. Ronaldo, obrigado pela presença, suas considerações finais sobre o tema do debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu vou enfatizar esse ponto, que eu acho um ponto extremamente importante. Regulação de setores privatizados, e aqui o meu colega foi muito feliz na expressão, só funciona como política de Estado. Se você privatiza, cria agências reguladoras, depois esvazia, depois tenta capacitar, não funciona, a população sai prejudicada. Então, é importante, por isso eu falei, que a política construa consensos mínimos para consolidar políticas de Estado e não políticas que governos agitam como bandeiras contra ou a favor. Tá certo. Participaram conosco do debate de hoje Ronaldo Fiani, professor do Instituto de Economia da UFRJ. Obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço. Também o Enelton Pessoa, professor de Economia da Unirio. Muito obrigado, Enelton. Até a próxima oportunidade. Eu aqui agradeço. Junto conosco também o Rony Nunes, ele que é advogado e participou pela internet. O Sala Debate de hoje fica por aqui com essa discussão sobre processos de privatizações que podem entrar na agenda do governo do presidente Michel Temer, que trazer aí modificações e debates na sociedade a respeito desse tema. A gente volta na semana que vem, no mesmo horário, aqui no Futura, e eu conto com a sua audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.